Boa tarde! E aí, como tá você? Espero que você esteja bem, que você esteja aí com ânimo, com pique, para darmos aí mais uma continuidade à nossa videoaula dessa semana. Hoje o nosso tema também é um tema interessante, muito interessante mesmo. Mas antes, quero convidar você para fazermos uma oração, ok? Uma mão, a outra mão, as duas juntas para a oração. Querido Deus, muito obrigada pela videoaula de hoje, que o Senhor esteja com cada criança, cada família, nos ajude a entender o tema proposto para hoje. Em nome de Jesus, amém! Muito bem, deixa eu conferir quem está aí comigo. Hoje, né, do final para o início. E aí, Sara, tá comigo? Bem-vinda! A Paula Camila, bem-vinda, Paula. Ontem foi muito bacana a conversa que nós tivemos ali de videochamada. Foi muito bom ver seu rostinho, esse sorrisão. Já tava com muita saudade desse sorrisão. Que Deus te abençoe. O Otávio, tudo jóia, Otávio? O Lucas, o Luiz Henrique e o João Lucas. Bem-vindos! Bem-vinda, Daniele! Bem-vindo, Daniel, Arturo, Antônio José, a Andrea Clara e a Alice. Sejam todos bem-vindos, ok? A essa videoaula. Que dia é hoje, tia Rose? Nós continuamos no mês de julho. Estamos aí na terceira semana do mês de julho. Segunda-feira foi dia 13. Terça-feira, dia 14. Dia 15 de julho do ano de 2020. Muito bem. E como é que está o tempo hoje, tia Rose? Será que o tempo hoje continua ensolarado? Ou será que está nublado? Ou será que está chuvoso? Me diz aí, como é que está o tempo? Nosso momento da rodinha de conversa. E antes da nossa história, que também é uma história interessante, nós iremos cantar uma música. Uma música que fala que Deus, Ele criou tudo muito bom. Vamos lá, cante comigo. Faça os gestos. Dê uma volta e veja que o que Deus fez foi muito bom. Dê uma volta e veja que o que Deus fez foi muito bom. Haja luz, separou o dia da noite. Muito bem! Tudo que Deus fez foi muito bom. Era tudo perfeito, né? A nossa história de hoje, 15 de julho,
da meditação Pequenos Curiosos. Tem o título Os Filhos de Deus. E o verso está lá em Oséias, no capítulo 11, verso 1, e diz assim, ó: quando Israel era criança, eu já o amava e chamei o meu filho, que estava na terra do Egito. Interessante, aqui diz que Deus já amava Israel desde que era criança e que o chamou do Egito. Interessante. Tia Cecília diz que quando ela era pequena, ela cantava num coralzinho. E aí, você já cantou num coral? Ela cantava num coral de crianças. Ela fazia o coro e aí as outras crianças cantavam uma frase muito especial que dizia o seguinte: somos filhos de um rei, sim, filhos de um rei. Ela diz assim, ó, vou ser sincera. Quando eu era pequena, eu não entendia muito bem o que isso queria dizer, não. Eu tinha um pai e tinha uma mãe. E eles não eram reis. Eu não vivia num palácio como o de um rei. Aos poucos eu entendi que esse rei era Jesus, o meu pai. Jesus, o meu Criador, ele era um rei e ele tinha o seu palácio. Deus, ele me ama tanto que me fez sua filha. E eu poderei viver no palácio dele um dia. Você e eu poderíamos viver no palácio do Rei Jesus. Nos tempos bíblicos, os filhos de Deus se afastaram dele. Adão e Eva, por exemplo, eles foram criados perfeitos, sem pecado. Mas Adão e Eva pecaram, infelizmente pecaram, e se afastaram de Deus. Mas Deus os procurou e se reconciliou com eles. Mas os seus descendentes, né? Os homens que vieram, os seres humanos que vieram depois deles, alguns decidiram estar com Jesus, de continuar caminhando ao lado de Deus, mas outros decidiram se afastar de Deus. Será que Deus também se afastou deles? Será que Deus se afasta de mim, de você? Não. Deus nos ama do jeito que nós somos e Ele nunca vai nos abandonar, Ele nunca vai nos afastar, se afastar de nós, mesmo que você e eu pequemos, decidamos fazer o que é errado. Ele vai continuar nos procurando, como fez com Adão e Eva, vai continuar nos procurando porque Ele é o nosso Pai e Ele deseja que a gente vá morar para sempre com Ele, no seu palácio. Ele quer nos salvar. E você? Você quer morar no palácio do Rei Jesus? Eu quero. Muito bem, que Ele nos ajude, né? E nos abençoe para que possamos ir morar com Ele para sempre um dia. A nossa aula de hoje, o tema da nossa aula de hoje é bem interessante. Preste atenção. Nós já estamos estudando já várias semanas sobre o nosso planeta Terra. Nós estamos estudando sobre os continentes do nosso planeta, que são 6, lembra? A Ásia, a América, a Europa, temos aí também a Oceania, a África e a Antártida, né? Então, se formos falar do maior para o menor, nós temos aí então a Ásia, a África, a América, aliás, a Ásia, a América, a África, a Europa, a Oceania e a Antártida. São 6 continentes que formam aí o nosso planeta. E a gente tem durante várias videoaulas estudando sobre curiosidades, né? Maravilhas desses lugares, lugares naturais construídos pelos seres humanos, e também temos visto sobre os animais que vivem em cada continente. Pois bem, hoje nós vamos ver uma coisa bem interessante sobre esses animais. Primeiramente, eu quero te falar que quando Deus ele criou esse planeta Terra, era tudo perfeito, né? O Jardim do Éden era uma maravilha. Os seres humanos viviam em harmonia com os animais. Os animais também viviam em harmonia. Não tinha nenhum tipo de relação
que um fizesse mal para o outro. A Bíblia diz que o leão, ele pastava como boi, comia palha. Olha só, não existia essa divisão de classes, né? Carnívoros, herbívoros, onívoros, animais que comem planta, animais que comem animais. Não existia isso. Era tudo perfeito. Os animais, eles não se comiam. Havia harmonia no início de todas as coisas, lá no Jardim do Éden. Mas, como nós já vimos, Adão e Eva pecaram e o mal entrou nesse mundo. Portanto, surgiu, ao passar do tempo, algo que hoje nós conhecemos como cadeia alimentar. Ou seja, devido ao pecado, a disponibilidade de alimentos no ambiente natural desses animais foi sendo prejudicada. Então, como a escassez de alimento fez com que eles desenvolvessem novos hábitos. Por isso, nós temos aqui, uma cadeia alimentar, ou seja, temos aqui o milho, que é um vegetal. As plantas, elas se alimentam, vamos dizer assim, de sais minerais, né, da água, do solo, que as raízes absorvem do solo, né, sugam, mas a energia solar permite que as plantas realizem um processo de produção do seu próprio alimento. Portanto, as plantas, os vegetais, são seres autótrofos, ou seja, são seres que produzem o seu próprio alimento. Mas aí nós temos aqui o ratinho. O ratinho, ele é considerado um animal herbívoro, ou seja, ele se alimenta das plantas, dos vegetais. Mas aí nós temos a cobra, que ela é considerada carnívora, e a cobra come o rato que come o milho. Percebe essa relação, essa cadeia? Mas tem a coruja, que come a cobra. Temos a coruja, que também é carnívora, que se alimenta da cobra, que é um outro animal. Portanto, essa cadeia surgiu depois do pecado. Olha só, deixa eu te mostrar. Como exemplo, o que acontece com os animais lá na Ásia, A Ásia, nós temos aí o panda, nós vimos, né, o panda, ele é basicamente herbívoro, porque ele se alimenta 99% de bambu. Porém, como ele se alimenta também de outros alimentos, como insetos, pequenos roedores, ele é considerado, na verdade, onívoro. Ele se alimenta de vegetais e de animais, mas a maior parte da sua alimentação é vegetal. Aí nós temos o panda, que se alimenta basicamente de vegetal, e aí nós temos o leopardo, que é carnívoro, que se alimenta do panda. Olha aí, percebe? Essa relação que não é harmônica, né? Que nós chamamos de predação, ou seja, os predadores que se alimentam da carne de outros animais. Aqui na Oceania, eu quero te trazer um exemplo do coala, que nós já vimos. O coala, ele é herbívoro. Ele se alimenta das folhas de eucalipto, de outras folhas, de outras árvores, mas basicamente a sua alimentação consiste nas folhas do eucalipto. Aí nós temos esse cão selvagem que se alimenta dos coalas, mas quando esses estão doentes ou velhos, porque um coala jovem facilmente se defenderia de um cão desse. Mas aí nós temos os aborígenes, que eles são seres humanos que vivem lá na Oceania, na Austrália, e eles se alimentam do coala. E eles conseguem pegar o coala facilmente por causa dos seus hábitos sedentários, né? O coala fica muito tempo pendurado ali nos galhos, dormindo. Então, o maior predador do coala não é o cão selvagem, são seres humanos que vivem na Austrália, considerados de aborígenes, né? Muito bem, agora vamos ver aqui, nós temos ali um mapa da Europa, e eu quero te dar um exemplo do javali. O javali, que é um porco selvagem, que vive ali também na Europa, ele também se alimenta basicamente de vegetais. Mas aí nós temos o tigre, que é carnívoro e que se alimenta do javali. Percebe? O coelho, que é herbívoro, que se alimenta de vegetais, que acaba virando presa da raposa. A raposa carnívora se alimenta do coelho, que também
pode virar presa do lobo. O lobo tem um maior porte e consegue, quando a raposa não corre tão rápido, né? Porque às vezes ela acaba estando distraída e o lobo consegue então predar a raposa, se alimenta da raposa. Também é um carnívoro. Aí nós temos aqui na América, olha o exemplo da América, do nosso continente aqui americano. Na América do Sul, nós temos o exemplo aqui, por exemplo, dessa alface d'água. Essa alface d'água serve de alimento para peixes. Os peixes, por sinal, se tornam alimento dos jacarés. E os jacarés podem se tornar alimentos também da onça-pintada, aqui no nosso continente americano. Percebe essa relação? Essa cadeia alimentar que nós temos hoje no nosso planeta. Aí nós temos aqui na África a zebra, que é um animal herbívoro, né, se alimenta de gramíneas, né, da grama, pastam, como o cavalo aqui no nosso país, que se tornam presas, né, facilmente de leões. É claro que ela tem seu mecanismo de defesa, ela pode matar também o leão, mas ela não se alimenta deles, né? Elas são herbívoras. O leão é um animal carnívoro que se alimenta da zebra. E nós temos também aqui um exemplo do leopardo, que pode se alimentar de filhotes de leão. Embora o leão seja considerado um animal de topo de cadeia, ou seja, não tem predadores, quando adulto. Mas quando filhotes, podem se tornar presas do leopardo, de outros carnívoros topo de cadeia, ou seja, que não tem predador acima deles, ok? Já lá na Antártida, melhor dizendo, no mundo gelado, eu já dei esse exemplo para vocês. Nós temos aqui os peixes que se alimentam das algas marinhas, né, que são vegetais, que se tornam presas dos pinguins. Os pinguins se alimentam de peixes. Os pinguins se tornam presas da foca leopardo e a foca leopardo se torna presa da orca, né? Então, olha só essa relação desarmônica, né? Que é a relação de predação. É sempre um ser se alimentando de outro nessa cadeia, que de repente então termina com o ser humano ali no topo, que acaba interferindo no ambiente e prejudicando também muitos animais que estão até em risco de desaparecer, como nós já vimos, ok? Mas o que eu quero refletir com você agora é que será, tia Rose, que isso vai continuar acontecendo? É tão triste ver os animais aí se comendo, um matando o outro, né? Poderiam viver em harmonia no ambiente como era antes. Pois bem, olha só o que diz a Bíblia. A Bíblia diz lá em Isaías, no capítulo 11, do verso 6 a 8, o seguinte: E morará o lobo com o cordeiro. Olha só, o lobo morando com o cordeiro. O leopardo com o cabrito. E o bezerro? O leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão, e o animal cevado andarão juntos. Olha só que interessante. E um menino pequeno os guiará. Olha aí. A vaca e a ursa pastarão juntas. Olha aqui, a vaquinha pastando com o urso e os filhotinhos estão aí também. E o leão comerá palha como boi. Olha ali, o leão pastando. Você consegue imaginar um leão comendo grama junto com um boi? E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. Ou seja, a criança brincando ali com a serpente, com uma cobra. Já pensou? E a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Olha só, Isaías está dizendo que nós esperamos, aguardamos uma nova terra. E que nessa nova terra existirá harmonia entre os animais e harmonia entre os seres humanos e esses animais. Nós não precisaremos ter mais medo, eles serão mansos e todos estarão numa relação harmônica, ninguém fará mais mal para ninguém, porque não existirá mais pecado, a morte já não existirá, a dor já não existirá e finalmente vai haver paz e harmonia no mundo perfeito, como era
no Éden, antes do pecado, antes de Adão e Eva desobedecerem a Deus. Que lindo, que maravilhoso, né? E aí, você deseja viver nesse mundo perfeito? Você deseja morar ali, nesse lugar? Nesse momento eu gostaria de compartilhar aqui com você a nossa atividade de hoje. Olha aqui, está na página 95, na ficha 45. Ficha 45, página 95, diz assim, ó. Alguns animais que estudamos nesta unidade não podem viver pacificamente com outros. Não há harmonia entre eles, pois são selvagens. No entanto, chegará o dia em que todos os bichos estarão juntos no céu ou na nova terra. Olha aqui, desenhe como você imagina o céu com os animais vivendo em harmonia. Você vai desenhar aqui como você imagina a nova terra, como que os seres humanos e os animais estarão juntos, ok? Seja criativo, use sua imaginação, faça um desenho bem legal, pinte, capriche, ok? Tenho certeza que vai ser tranquilo. Agora eu quero convidar você então para encerrarmos a nossa videoaula de hoje com uma oração. Uma mão, a outra mão, as duas juntas para a oração. Querido Deus, nós queremos te agradecer porque hoje nós aprendemos que o Senhor é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aprendemos que o Senhor é o nosso Criador, que o Senhor criou todas as coisas perfeitas, em harmonia, mas infelizmente o pecado entrou nesse mundo e infelizmente a morte entrou também. E não existe mais hoje harmonia entre seres humanos e animais. Sentimos medo de muitos animais, os animais sentem medo de nós também, uns comendo uns aos outros, né, na cadeia alimentar que vimos. E sabemos que um dia eles poderão também viver eternamente em harmonia na nova terra, no novo céu. E queremos morar, queremos viver nesse lugar onde tudo será belo, onde tudo será perfeito como foi no princípio. E seja com cada criança, com cada família, e que essa esperança possa estar no nosso coração, de que um dia teremos um novo céu, uma nova terra, onde tudo será harmônico, onde animais viverão juntos e também juntamente com o ser humano. Em nome de Jesus, amém! A tia Rose, ela ama muito você, tá com muita saudade e a gente se vê amanhã. Tchau!